A Jéssica Cruz, são 12 horas e 8 minutos, já está conosco, Secretaria Municipal de Saúde, atualizando toda essa questão. Jéssica, por favor, a demanda de vacinação, a fiscalização da vacinação, distribuição, a ordem natural e, consequentemente, tão necessária e respeitosa de vacinação. Como está todo esse cenário? Por gentileza, Jéssica conosco. Olá mais uma vez, Sérgio. Pois é, como eu disse, 354 pessoas foram imunizadas ontem aqui em Aracaju. Deram início, na verdade, a essa imunização. Inclusive, daqui a pouquinho, a secretária que está aqui do meu lado vai explicar como é que acontece esse processo, né, da primeira dose, da segunda dose. E hoje foi mais um dia, o segundo dia de imunização na capital. A gente vai conversar com ela, a Vanesca Barbosa, secretária municipal de saúde. É uma etapa muito importante, essa primeira dose que está sendo aplicada em profissionais da saúde e também idosos institucionalizados. Mas explica pra gente a importância desse primeiro processo e a espera de dias para a segunda dose, secretária. Exato, nós estamos começando, né? Uma luz aí ao fim do túnel, né? Com esse tempo todo que nós estávamos lutando contra essa pandemia. Então a vacina começou ontem oficialmente. No dia de ontem nós imunizamos cerca de 354 pessoas, entre idosos institucionalizados e trabalhadores da área de saúde. Obviamente parece ser um quantitativo pequeno, mas não havia um planejamento, visto que o dia D seria nacionalmente hoje. Então os trabalhadores de saúde são pegos dentro do local de trabalho, então são vacinados aqueles que estão no plantão. Hoje a gente tem uma programação aí de vacinar em torno de 1.000 pessoas, já tem equipe no hospital de urgência, dando seguimento lá na vacinação. Visitamos agora pela manhã vários outros asilos, instituições de longa permanência, residências terapêuticas. Agora à tarde estaremos em 2 grandes hospitais particulares também vacinando o pessoal. E aí, se nós conseguirmos manter esse ritmo aí em torno de 1.000 pessoas por dia, no mais tardar final de janeiro, 10, 15 dias a gente consegue acabar essa primeira etapa. A segunda, o reforço da dose, ele é feito em torno de 21 dias. Entre 14 e 28, a gente orienta em torno de 21 dias, é feito o reforço. E a partir daí, 2 semanas após, as pessoas começam a apresentar os anticorpos chamados de IgG, que são anticorpos permanentes, é a memória, né, contra o vírus. E aí sim as pessoas podem ser consideradas imunizadas. É importante a gente falar também sobre as pessoas que já tiveram contato com o vírus nesse prazo, né, de início de início de vacinação. Elas podem agora, nesse momento, tomar a vacina, é claro, os que fazem parte da primeira fase desse programa. Pronto, são 2 situações. Quem teve Covid pode tomar? Pode, deve tomar. Mas quem teve Covid recentemente pode tomar? Não deve tomar recentemente. Tem que pelo menos ter um período aí de 30 dias da data de realização do exame PCR que deu o exame positivo. Então, quem teve recentemente, que esteja dentro desse grupo, né, de risco, que nós estamos vacinando agora, então ele precisa esperar 30 dias para então ele tomar a primeira dose e depois o reforço com 21 dias. Por quê? Porque ele pode apresentar qualquer tipo de reação adversa e a gente não tem como saber se essa reação foi da vacina ou foi da própria doença que ele pegou recentemente. Então, a orientação, inclusive, está na norma técnica do Ministério da Saúde aqui. Pessoas que pegaram recente, elas têm aí um período de 30 dias para iniciar a vacinação. A gente vem acompanhando esse debate da vacina nacionalmente, existe uma espera também pela vacina da Fiocruz, mas também a necessidade de insumos para a produção dessa vacina. E é nesse assunto que eu quero falar com relação ao cronograma para a chegada de uma nova remessa, para então iniciarmos em fevereiro a segunda fase. O Ministério da Saúde já esclareceu isso? Não, ainda não. Inclusive, nós estamos aguardando ansiosamente que cerca de quase 5 milhões de doses de vacina sejam liberadas pela Anvisa. E acredito que o Ministério vai reforçar os municípios ainda nesse primeiro grupo, porque somente chegaram nessa primeira leva 34% dos trabalhadores de saúde, o que faz com que nós tenhamos obrigatoriamente que somente vacinar quem está na linha de frente. Mas a gente sabe que a gente precisa vacinar mais trabalhadores de saúde, porque são eles que estão na lida com todos os pacientes com todos os tipos de doença. Então acredito que à medida que forem sendo liberadas essas vacinas, tanto a do próprio Butantan como a da Fiocruz, que estamos aguardando aí cerca de 2 milhões, o Ministério ele vai entregando essas remessas aos municípios e vai orientando se ainda é relativa à primeira fase, em que momento nós abriremos a segunda fase.
Outro assunto que eu quero repercutir com a senhora é a solicitação do Ministério Público Federal com relação ao estoque de oxigênio na capital, no estado e também em Aracaju houve essa solicitação. É uma prevenção mesmo, né, para que a gente não chegue a um quadro igual ao de Manaus, por exemplo. Como é que está o nosso estoque? Vocês já receberam essa solicitação do Ministério Público Federal? Isso, agora pela manhã, no finalzinho da manhã, nós fomos notificados, temos aí 5 dias para responder. Até o momento eu não recebi nenhuma solicitação de reforço de oxigênio das nossas redes, então nós temos oxigênio suficiente, tanto no nosso hospital, Fernando Franco, Hospital Nestor Piva, as próprias unidades básicas de saúde que trabalham com síndromes gripais, mas é importante essa fiscalização, é importante que todos os gestores estejam atentos a isso, porque realmente o que está acontecendo em Manaus é uma situação muito caótica e a gente não quer ver isso em nenhum outro lugar, ainda mais aqui na nossa capital, que desde de março para cá, ela vem conseguindo se manter estável, apesar do crescimento do número de casos, mas a gente não tem visto a desassistência que a gente vê em outros lugares. Então, que a gente consiga manter, né, o trabalho que a gente vem fazendo, com todos os cuidados, com todas as cautelas, com todas as prevenções, gerenciando os riscos para que a gente consiga logo está livre de toda essa pandemia, com tranquilidade, e nossa população protegida e segura. Secretária, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para vocês. Sérgio, é com você. Excelente, Jéssica Cruz. Secretária doutora Vanesca, sempre assertiva, sempre esclarecedora, sempre atenciosa para conosco, porque é assim que tem que ser. Aí você estabelece parceria. Agora, 2 comentários rápidos. Primeiro, tirando a brincadeira, né? Toda brincadeira à parte, falando seriamente, de maneira grave, o que me decepciona muitas das vezes é o político brasileiro agindo como político brasileiro. É o político brasileiro sendo político brasileiro, mas assim, da maneira mais plena, brincadeiras à parte, e sem querer esculhambar ninguém, crucificar ninguém, não é bem essa questão, mas é essa sinalização. E só uma questão para concluir. Isso vai acontecer mais vezes? Hein? Com relação a essa vacinação, nós vamos acompanhar isso? Vai acontecer isso? Como é que isso vai acontecer afinal? E qual vai ser a reação dos políticos brasileiros com relação a essa vacinação? Vai continuar essa esculhambação generalizada em muitos aspectos? Ou nós vamos ter consciência, compaixão, respeito e até disciplina no que se refere à vacinação?